Estresse é uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Eu vou repetir o representa ameaça, separando sílaba, que é a maneira como eu encontro para dar essas pausas, porque senão dá a impressão que toda situação estressante é ruim. E isso não é verdade. O que aconteceu nos últimos tempos é que nós associamos situações estressantes a coisas negativas. Mas existem muitas situações estressantes que nos levam para lugares extraordinários, que nos despertam a criatividade, em que você se desenvolve como ser humano. Boa, gostei disso. Tá? Hein? Então vamos lá. Então, primeiro, o estresse não é nem amigo, nem inimigo, nem bom, nem ruim. De novo, é uma resposta natural a alguma situação que representa ameaça. Desde quando isso acontece? Desde o tempo das cavernas. Sim, você estava lá e de repente... As ameaças naquele período seriam um mamífero maior que você, a escassez alimentar, um problema climático, tá? As ameaças naquele período eram menores. Olha que curioso. Hoje, você tem mais ou menos ameaças reais. Eu acho que você tem menos, mas provavelmente as pessoas acham que tem mais, né? Tudo é um motivo de ficar... Sabe por quê? Ligado. O que define uma situação ser ameaça ou não é a sua saúde mental. Eita, agora misturou tudo. Agora vai, o papo vai longe. Presta atenção, olha que interessante. Então a ameaça está na nossa cabeça, é isso que está dizendo? Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu estava aqui tomando um café delicioso. É para falar agora do café? Não. A gente já vai falar. Tá bom, então, muito bem. Então, deixa eu pegar aqui. Vou dar um exemplo, bem simples. Eu estava vindo para essa gravação. Nosso horário combinado era 10 horas. Vamos supor que no caminho eu pegasse um trânsito e não conseguisse chegar às 10 horas. Eu posso ver aquilo como uma ameaça. Nossa, eu vou chegar atrasada, o Paulo e o Aldrin vão ficar insatisfeitos comigo, isso vai gerar... Ou seja, eu já comecei a criar numa situação que eu já sei que é normal, Aldrin, eu já sei que é uma situação que eu estou normalmente disponível, eu vejo aquilo um problema. Isso, a gente pega esse teu exemplo e coloca para todo mundo que está vendo a gente aqui, porque isso se replica em outros modelos parecidos. Exato. Né? Isso exato. é um exemplinho básico. Eu falei o exemplo do estresse, tá? Do trânsito, Aldrin. Vou dar um outro exemplo. Eu estava no aeroporto, o voo cancelou. Um voo cancelado, para muitas pessoas, é uma ameaça. Sim. Eu ia fazer uma palestra. Eu estava em Curitiba, fiz uma palestra em Curitiba, estava voltando para São Paulo para fazer uma palestra. O voo cancelou. Algumas pessoas arrancariam os cabelos. Nossa, e agora? O cliente, o mundo... O que eu fiz? Enquanto a empresa estava vendo qual era o melhor horário, o que seria viável, eu fui procurar um salão de cabeleireiro lá no aeroporto de Curitiba e lavei o cabelo. Então, vai depender da sua reação a uma situação que representa ameaça. Estou dando exemplos bem simples, tá? Uma demissão, por exemplo. Quando eu fui demitida, aquela demissão eu não vi como um estresse positivo naquele momento, porque a minha saúde mental estava super debilitada. Acabou o mundo. Hoje, aquilo me deixou livre para a minha missão. Sim. Então, uma situação pode provocar várias reações. Outro exemplo. Se chegar uma barata aqui na sala, quem sai correndo da barata? Eu. Quem vai matar a barata? Sério? Não, E você, eu vou Aldrin? matar a barata. Você vai matar a barata? Não mata barata. Meninas, vai correr. Eu sou daquelas que vou pegar a barata e vou tirar da sala. Já fiz isso, inclusive. Tem uma história ótima, se vocês quiserem. Peraí. Tirar como? Você convida ela, você conversa com a barata? Que Depende do contexto. Você empurra com o pé? O que eu quero te dizer é o seguinte, Aldrin. A mesma situação provoca várias reações. diferentes. Para quem corre, vê a barata como uma ameaça. Para quem mata, não vê a barata como uma ameaça. Entendi. O que acontece entre reagir para lutar ou fugir? Eu tenho um tempo em que eu posso simplesmente olhar... é só uma barata, pobrecita. Você está no lugar errado, né? Então, o jardim está ali fora, ó. Vamos lá. Um exemplo. Estou dando um exemplo bem bobo, mas que todos podem se reconhecer. Para compreender. Repetindo, a mesma situação
pode trazer várias reações. Então, existe o estresse negativo e o estresse positivo, se a gente quiser ainda ter uma classificação. O distresse e o eustresse. Eustresse é quando é um estresse que eu qualifico como positivo. O distresse é um estresse quando eu qualifico negativo. Mas o meu negativo pode ser o seu positivo. Uma pessoa levar um pé na bunda, algumas pessoas vão achar aquilo um problema, outras não. Tira uma cartinha aí para nós, Paulo. Sim. Vamos lá. Porque aqui, eu e a Judimari, aliás, um beijo, Ju, muita saudade sua. Quando a Ju me propôs essa caixinha, eu nem fazia ideia do que minha vida se tornaria. Porque hoje eu sou especialista em gerenciamento do estresse. Eu estou indo pela 3ª vez lá no Rio Grande do Sul fazer o curso de gerenciamento do estresse pela ISMA, que é a maior instituição no mundo que mede estresse. International Stress Management. Certo, né? certo. Organização. Não me lembro, parece aquele nome. Chique, bonito esse nome, hein? International Stress Management. ISMA. Todos os dados que você pegar no mundo relacionados ao estresse virão da ISMA. Eu estou indo pela 3ª vez lá no Sul fazer o mesmo curso. De tão importante que é falarmos sobre esse assunto. Mas não é falar. Hoje eu trabalho com educação no tema. E justamente por a gente achar que o estresse está sempre contra nós. Mas aí quando você faz a educação do tema e entende que, opa, pera lá, é a maneira como eu estou reagindo. E muitas vezes, e aí se você tiver com a sua saúde mental em ordem, você vai entender que situações que no primeiro momento são ruins, dependendo do seu desenvolvimento, da sua posição, da sua reação, aquilo se torna positivo. A situação é a mesma, mas a reação vai depender de cada um. A gente só, às vezes a gente só tem essa ideia com o passar dos anos, né? Mas para isso você precisa ter a cabeça no lugar, né? E também esperar o tempo passar para... Agora, você porque sabe isso tudo que... Desculpa, Isabela, mas é que tudo isso que ela falou está no campo racional, né? E a pessoa, quando está num momento de estresse, nem sempre ela tem essa capacidade de racionalizar aquela situação e encontrar a reação mais adequada. Vamos aprofundar? Claro, por favor. Qual seria a solução disso? Repertório? Maturidade. Só que maturidade não vem com o tempo. Maturidade vem com escolhas. Outro dia eu estava entrevistando o Rossandro Klinger e ele me disse, Isa, maturidade não vem com o tempo, maturidade vem com escolhas. E eu, rapaz, não é que é mesmo? Ele falou, porque tem muita gente que tem 70 anos e que não sabe reagir de forma coerente diante das situações. E o nosso repertório, Aldrin, consegue nos trazer mais segurança para reagir de forma mais coerente. Então, por exemplo, eu vim aqui gravar esse podcast. Aí vamos supor que eu derrubo algo na minha blusa. Para algumas pessoas isso vai ser o fim do mundo. Vamos fazer um teste, peraí. O que eu no meu repertório já faço, tá? Com a minha maturidade? Eu sempre trago uma roupa a mais. Olha! Eu vivo em São Paulo, eu posso reclamar do trânsito? Você pode, mas você escolheu morar aqui. Então, inclusive eu falo isso nas minhas palestras sobre os fatores estressores de cada profissão. Se eu escolher jogar futebol, eu sei que eu vou ter que correr de um gol para o outro. Vai ter aquela multidão te cobrando se você perder o gol? Não. Antes. Olha só, antes. Nós estamos falando sobre reclamar sobre alguma situação. Que as pessoas falam, isso é muito estressante. Eu escolhi jogar futebol. Eu escolhi correr de um gol para o outro, não importa a minha posição. Certo. Se em algum momento eu vi que eu estou sem condicionamento físico para ir de um gol para o outro, eu vou ter que buscar condicionamento ou mudar de jogo. Porque eu não vou poder ficar reclamando de ter que correr de um gol para o outro todo dia. Eu vejo jornalistas, né, ainda que trabalham nas mídias tradicionais reclamando de deadline, de prazo. Poxa, se você for reclamar de prazo, você não vai poder ser nem jornalista, nem costureiro, nem cozinheiro, nem advogado. Entende, Paulo? Então, o gerenciamento do estresse passa muito pela autorresponsabilidade naquilo que você escolhe. Você tem clareza do contexto, o que faz parte desse seu trabalho? O que é uma outra variável de estresse? Por exemplo, temperatura. Tem gente que não se dá bem em temperaturas altas, então não adianta eu trabalhar num lugar quente. Estou dando um exemplo aqui muito simples, entendeu? Por que uma pessoa se dá bem melhor na chapa da padaria e a outra no caixa? Não é só uma questão de habilidade cognitiva, não, é de reação corporal. Outro exemplo, tem gente que quando voa, passa mal. Essa pessoa pode ser aeromoça? Pode ser piloto? Ela pode tentar, estudar. Tentei, não me adaptei.
aceitei. Não é para mim. Não é para mim. Pronto. Isso faz parte do gerenciamento do estresse. Então, é impossível viver sem estresse, a não ser que você morra. Não é uma opção interessante. Não é. Sabendo disso, você com a sua idade, não importa, tá? A sua idade, você só precisa se fazer uma pergunta. Essa minha reação é coerente? Quantas vezes a gente reage de uma maneira e fala, errei a dose. Provavelmente naquele dia você estava dormindo mal, você não está se cuidando e você está mais reativo. Quanto menos você dorme, mais reativo você fica. E aí, tudo aquilo que você já sabe que faz parte do jogo vai parecer um problema.